Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didático falando. Mais uma videoaula com aquelas grandes obras literárias brasileiras, tá? Hoje é aquela videoaula especialíssima para você ter mais um embasamento para sua redação, ou seja, aquela prova daquele livro da escola, ou se você vai prestar vestibular. Sim, porque a obra de hoje, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2023. E para quem vai prestar a FUVEST de 2024, é uma obra obrigatória, ou seja, com certeza vão ter questões relacionadas a esse livro. Então já sabe, né? Não perde tempo, pega papel e caneta, cola o olho aqui que eu prometo para você que você vai sair dessa aula até explicando para aquele seu amigo. Quer ver só? Vem para a aula. Pessoal, para a gente começar falando, eu vou organizar a aula em 3 partes, tá? Então, a primeira eu vou tratar de alguns dados mais técnicos, por exemplo, eu sou professora, ou então aquela questão do vestibular, ela quer saber de qual estilo literário que é, qual o foco narrativo, quando aconteceu a história, qual que é o local, qual que é o ambiente da história. Então, primeiro essas informações técnicas, ok? Depois eu vou passar para ti um pouquinho, digamos ali, da espinha dorsal, o que que é o enredo desse livro, qual que é a historinha, professora, desse livro. Então, por conseguinte, vai ser isso, tá? E a última etapa da nossa aula, para você que vai prestar principalmente vestibular ou que vai utilizar isso para uma redação ou vai fazer aquela prova do livro da escola, eu vou te falar qual que é a mensagem. Tá legal, Pro, de repente você até fala, eu já entendi a história. Se você perguntar para mim ou se alguém perguntar para mim, eu sei dizer, mas qual que é a moral do livro, né? Qual que é a mensagem do livro? É a última parte da aula, combinado? Bom, super organizado aqui para você, vamos no ponto direto, simples e objetivo a nossa aula. Vamos lá, pessoal, ó, anote aí por gentileza. A Ilustre Casa de Ramires é uma obra de Eça de Queiroz, e vai falar ali, é uma das últimas obras dele, né? E vai falar ali principalmente, digamos, num contexto de Portugal. Então, vamos lá. Ela vai tratar de 2 períodos, tá? Primeiro, ela trata do século XIX e depois ela vem com uma regressão, um flashback. Primeiro é o século XIX, daquela aristocracia, né? 1800, aristocracia mercantilista, onde Portugal estava buscando novos mercados. E depois ela vem para uma regressão, ela vai ali para o século XII, isso aí, medievalismo, ou sociedade de feudos, tá? Então são 2 períodos, ok? O foco narrativo é em primeira e em terceira pessoa, é o tal do indireto livre, mas você vai ver muito mais o foco em terceira pessoa. Detalhe aqui, pessoal, é uma história dentro de uma história. O Eça de Queiroz, ele vai ser o Ramires, e o Ramires vai contar a história da sua família, você entende? Então é uma história dentro de um livro, tá? Por isso que é primeira e terceira pessoa. Bom, o livro é lançado em 1900 e primeiro, pessoal, ele tinha sido lançado numa revista, a tal da Revista Moderna, que era uma revista lá de Portugal, ok? E até mesmo, ali foi um amigo da família, foi o Brandão, quando já tinha vários capítulos ali publicados, ele decidiu organizar esses capítulos e publicar o livro. E ponto importantíssimo, importantíssimo, essa obra aqui se trata do período do estilo de época da literatura chamado de realismo, isso aí. Por isso que você vai ver bastante crítica, bastante sarcasmo, digamos assim, sabe? Ele vai tirar o tapete e vai jogar assim para fora, mostrar toda a sujeira da aristocracia de Portugal naquela época. Então já ligou o radar aí do que essa obra se trata, né? Bom, pessoal, agora indo pro enredo, tá? O Ramires, ele é um fidalgo. O que era um fidalgo, Pro? Era fidalgo, inclusive, fidalgo, ele, na formação de palavras, ele é uma palavra que seria por composição, tá? Fidalgo é filho de alguém, aí você junta tudo e fica fidalgo, tá? Como assim filho de alguém? É filho de alguém importante, filho da aristocracia, filho de alguém da elite, então alguém que tem ali uma simbologia e tem bastante posses, ok? Ele era um fidalgo português e digamos que ele estava no momento que a sua família é tradicionalíssima. Para você ter ideia, olha só o que o livro fala. A origem da família dele é anterior ao Reino de Portugal. Exatamente. A origem da família vem antes da formação do reino, da nação de Portugal, tá? Então era uma família super tradicional que todos conheciam. E ele estava em decadência. Digamos que ele era o único ali, sabe? O último filho, não tinha sobrado mais ninguém da família e cabia a ele manter a tradicionalidade dessa família aí e, digamos, gerar novos frutos, ter filhos, ter herdeiros para dar conta dessa riqueza aí, tá? Eu sou rica! Bom,
Então tá ali já numa questão em decadência. Inclusive, no comecinho do livro, mostra ele saindo do seu ambiente rural, né? Lembra? Porque era donos de terra, né? Grandes fazendeiros, grandes proprietários de territórios. E ele estava saindo do seu ambiente rural para ir para a cidade. Para quê? Para negociar a dívida da família. Entende aqui? Aí, quando ele chegou lá, estava andando na cidade, estava andando na grande, né? Na grande capital. Ele encontrou um amigo, o Luiz Castanheira. E aí aquele bate-papo veio, inclusive o Luiz era um ex-amigo dele, um grande amigo dele da Universidade de Coimbra, porque ele fez direito em Coimbra, tá? Bom, eles estão lá, papo vai, papo vem. O que o Luiz fala? Olha, eu tô querendo elaborar uma revista aqui e quero convidar você para ser o redator aqui de uma parte dessa revista, né? Você vai, sabe aquelas partes das crônicas? Você vai ser aqui um cronista, um escritor da minha revista. Nossa, era tudo que o nosso amigo Ramírez queria, porque afinal de contas, se ele estivesse ali contando a história da tradição da família, era ótimo, porque ele iria elevar esse status quo, ele iria voltar ao prestígio. Aquela decadência tinha uma chama, digamos, de ser resolvida, tinha uma forma de ser resolvida. Era uma luz no fim do túnel para ele, entende aqui? E assim foi, tá, pessoal? Ele começou a elaborar esses contos, tá, nessa revista, para que ele, digamos assim, fizesse reacender a importância de novo dessa família, para que ele fosse resgatar aquele status quo, aquele prestígio, sabe? E assim foi, ele começou escrevendo a história. Mas aí, a história aqui mesmo, digamos que fala de séculos, digamos, de colonização, séculos dessa família aí se desenvolvendo, crescendo, angariando dinheiro, angariando riqueza. Mas o que eu quero colocar aqui para você, digamos que essa é a espinha dorsal da obra. Essa mensagem aqui é o que eu vou falar lá no final, tá? Então preste atenção aqui, vá anotando aí, porque é o ponto mais importante que com certeza vai garantir aquele ponto na prova para você, tá? Bom, vamos lá então. Ele fala que essa história da família, né, realmente era uma família cheia de atos heróicos, de colonização de novas terras, de angariar e comprar novos territórios, de dominar novas nações que ainda seriam colonizadas. Ou seja, era todo aquele período que Portugal, digamos, foi uma colônia foi uma metrópole de exploração, né? Ela chegava em outras nações ainda, digamos, sem uma civilização tão forte, sem um poder econômico e político tão desenvolvido, e ela tomava conta, assim como foi no Brasil. Faz não lembrar uma história muito, digamos, muito próxima nossa, né? Bom, e aí ele estava contando todos esses feitos heróicos, mas o engraçado é que é muito paralela a história, tá? Ao mesmo tempo que ele conta lá, né, em terceira pessoa, a história da família dele, ele vai contar em paralelismo aqui a história em primeira pessoa dele mesmo, às vezes do cotidiano. E olha, pasme que aqui, como eu te falei, está o ponto mais importante da obra. Por quê? De um lado, tem os contos heróicos, importantes, cheio de nobreza, de bravura, de honestidade, digamos, dessa aristocracia muito inteligente, muito forte, muito próspera. E de outro, tinha os atos do cotidiano dele, que tinha bastante hipocrisia, digamos, bastante sarcasmo, bastante ironia. Digamos que ele não media as consequências, tá? Ele passava por cima aí de todos para conseguir seus feitos. Tanto que, já no finalzinho da obra, ali no finalzinho dessa historinha aí toda, né? Ele tá contando lá alguns feitos do tio dele, que realmente era um grande nobre, um grande conhecido, muito inteligente, governava lá uma grande nação, mas no mesmo ponto da história do cotidiano dele, olha só, aparece uma irmã dele, essa irmã dele já é casada, mas digamos que ali na adolescência dela, ela teve um caso, um namorico com um rapaz, e esse rapaz não quis casar com ela. E aí, o nosso amigo Ramírez, olha só, também, né, digamos ali, motivado pela irmã dele, que, digamos, incentivou isso, né, promoveu um encontro. Ela era casada, mas promoveu o encontro dela com esse antigo ex-namorado. Meu Deus. Exatamente. Por que ele fez isso, Pro? Porque sabe quando te dá na telha de fazer algo, ou quando um indivíduo, ele já, digamos, já tem uma tendência
a cometer sempre o mesmo comportamento, sabe? O comportamento de passar a perna nos outros, ou então, digamos, que de não medir consequências e ser desonesto, ou então de querer ser o mais esperto da turma, ou o mais engraçadinho, sabe aquele amigo mais engraçadinho que ele faz uma piada até de mau gosto com você, com outra pessoa, mas só para fazer a turma inteira rir? É mais ou menos isso, digamos, esse vício de comportamento, sabe? Digamos, essa queda aí de caráter, entende aqui? Bom, então, aí ele vai mostrar que o Ramiro está tentando promover um encontro entre a irmã dele e esse ex-namorado, mesmo agora ela já casada, até porque, detalhe também bastante importante, esse rapaz hoje em dia, ele é alguém bem quisto na sociedade, tem bastante prestígio e poder político. E ele quer estar próximo de pessoas que têm bastante prestígio e poder político. Lembra que a família dele estava em decadência, certo? Ele estava aqui na busca de resgatar esse capital simbólico que, digamos que é a nobreza. Sabe quando aquela família do seu bairro, aquela família antiquíssima que a sua família sempre conta, digamos que é uma família que aos poucos ela foi esquecidinha, ela precisa fazer alguma coisa para vir a ter, digamos ali, mais prestígio e status quo no momento, é mais ou menos isso que ele busca. Se aproximar de pessoas da elite, tá? E aí, quando ele promove esse encontro, ele fica feliz, a irmã fica feliz. Olha uma questão aqui muito de crítica, de sarcasmo, de ironia a um problema de comportamento ali, de caráter, de lealdade, entende aqui? E no finalzinho da obra também tem outra questão aqui. Ele tá falando, digamos ali, né, de alguns atos heróicos da família lá atrás, mas aí o último ato, digamos assim, que chama a atenção quando ele tá contando a história dessa família, é que um tio dele foi procurar um marido, um genro, digamos, né? Era um genro dele, porque era casado com a filha. E aí descobriu que esse genro estava traindo a filha. Aí o que ele fez, pessoal? Ele simplesmente matou o cara. É isso aí. Ele esfaqueou o cara e deixou o cara ali numa poça de sangue sendo sugados por sanguessugas. Olha a questão muito contraponto, sabe? Parece uma gangorra. Ora ele fala de atos heróicos, mas também ao mesmo tempo tem situações extremamente violentas e de caráter duvidoso. E de que quando você imagina um herói, você não acha que ele vai cometer alguma questão ali, digamos, muito sombria, muito monstruosa, você entende aqui? Então isso é muito controverso. Na realidade, isso é um intuito do Eça de Queiroz. Ele quer contar que dentro, digamos, dessa elite, que ela quer passar uma imagem de heroísmo, de prosperidade, de inteligência, de angariar novos territórios, ele está querendo falar também que ela tem bastante atos extremamente violentos, extremamente questionadores e que, digamos, não seria ali atos de alguém que teria uma atitude heróica ou admirável ou de liderança, você entende aqui? Bom, e já caminhando então para o finalzinho do enredo, vou te falar a última situação. E aí, então, o nosso Ramírez, ele já está escrevendo vários textos sendo publicados. Nesse momento também, pessoal, lembra que ele queria prestígio? O que ele resolve? Ele fala, eu vou sair às ruas porque a família conhece, a população conhece minha família e eu vou sair conversando com as pessoas, eu vou sair me elegendo e eu vou sair resgatando essa imagem. Sabe, imagina um político aí no meio da população e todo mundo abraçando, beijando, admirando, ovacionando, porque já foi um político que lá atrás já tinha muito poder e agora ele está retornando. Isso houve muito na história do Brasil e também na história de Portugal. E aí o nosso Ramírez, depois que ele percebe que esse capital simbólico, na realidade esse status quo, ele nunca se perde, inclusive, outra questão aqui para você, ó. Durkheim já falava que existem 3 formas de chegar no poder, né? Que é por riqueza, poder aquisitivo, que é por poder político e por status quo. E o status quo para Durkheim é o mais importante. Para ele, esse status quo nunca se perde. Olha aparecendo aqui na obra, tá? Sou eu que estou fazendo uma relação, não foi o livro, não. Bom, então, aí ele retorna com esse status quo, ele resgata e ele percebe que dá até para ele entrar na política, ele se candidata a deputado e ele ganha. Ele ganha, exatamente. Bom, então digamos, né, ó, ele já tá com um plano mais ou menos ali feito. Já resgatou um cargo público, já tem ali, né, uma notoriedade, uma revista muito importante que ele conta, resgata a história da família. E qual que é a ideia que ele tem agora?
Olha o fichamento desse livro como é ótimo. Ele tem a ideia de ir para Moçambique e fazer um novo neocolonialismo. Ele vai para Moçambique explorar as riquezas de Moçambique, enriquecer por lá, fazer toda, digamos ali, aumentar sua riqueza, aumentar sua grana e retornar para Portugal, abandonando Moçambique, abandonando, digamos, os negócios que tá lá, retornando com a riqueza e agora ele volta e casa com uma mulher linda. Diz no livro que ela era a mais linda da cidade, a mais linda da região. Pessoal, você entendeu aqui que na realidade ele está querendo aproximar a história de Ramírez com a história de Portugal, que é a história, digamos, de que às vezes era uma nação que ela estava em decadência, mas ela sempre conseguiu explorando o outro, explorando riqueza, por meio de atos muito questionados, extremamente violentos, ela consegue retornar a sua riqueza e trazer essa riqueza para Portugal e de lá ela se reerguer. Fez um pouco de sentido aí para você? É legal você sair da minha aula com essa análise, com essa visão, com esse insight. Tome nota aí. Na realidade, digamos que Ramírez era um microcosmo e Portugal era um macrocosmo e você tá, digamos ali, comparando um com o outro. Entende aqui? Por isso que ele até fala no começo da obra que a família, ela se originou até mesmo antes do reino de Portugal. Digamos, porque aquela família, aquela ideia, digamos, sabe, aquele ímpeto, aquele caráter da família já era o caráter de Portugal. Olha que interessante, tá bom? E aqui finaliza a obra, tá? Agora eu vou para aquela análise, como que você pode colocar isso dentro de um eixo temático da redação. Vamos lá então. Bom, se a gente está falando aqui de minoria social, se a gente está falando de toda e qualquer população que ela é explorada, que é retirada riqueza dela, que essa população, na realidade, ela serve de massa para fazer riqueza, para, digamos, para alguma liderança. Se você está falando de atos ali de exploração, você pode justamente falar sobre isso. Ou se você falar, então, de uma questão social que, basicamente, ela é resultado de uma herança cultural de falta de planejamento, de uma herança histórico-cultural de falta de investimento, claro que você pode utilizar o Eça de Queiroz, tá? Para todo e qualquer problema ali dentro de uma sociedade, principalmente se o problema ali for relacionado, além de minoria social, com educação, com falta de investimento de educação, porque lembrando que as colônias de exploração, elas tiveram bastante escassez de investimento e planejamento, mas também pode utilizar com falta de planejamento em segurança e se não de sustentabilidade, porque afinal de contas, no período que Portugal estava expandindo os seus mercados, ele chegou nesses novos territórios e explorou sua terra, explorou assim na África as grandes riquezas minerais, os diamantes, as pedras preciosas da África, explorou aqui no Brasil as grandes riquezas naturais e a agricultura aqui do Brasil. Então você pode falar com toda e qualquer questão também voltada à sustentabilidade, que remonta aí mais de 2, 3 séculos de exploração, e daí você quer em meio século, digamos, fazer um resgate, ter um planejamento de que vai trazer grandes resultados. É óbvio que isso mostra um paradoxo, mostra uma dissonância, mostra algo que não tem nada a ver, que não vai ter resultado. Veja se fez sentido para você. Prontinho, aula entregue, promessa cumprida. Você saiu da aula com forma objetiva e com informação. Comenta aqui quais dessas informações aí que você achou mais interessante, ou se você já tinha lido o livro, o que você teve de insight, o que você lembrou. Comenta aqui que eu vou adorar te conhecer e adorar também o seu comentário, adorar conhecer a sua opinião, tá bom? E claro, conhecimento e informação é pra gente compartilhar, é pra gente multiplicar. Compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que vai fazer a prova do livro também, que vai prestar vestibular, que vai prestar uma redação e que essa obra aqui vai trazer pontos para ele. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer, tá bom? Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje, tá? Fico muito agradecida de estar por aqui, de ter esse espaço, de colaborar com você. E vai lá, gabarita essa prova.